Bom dia, queridos, tudo bom? Graça e paz da parte de Jesus Cristo. 10º dia, hein? Tá firme no jejum? Persevera. Deus tem muito mais pro teu coração e pra tua vida, tá joia? A gente vai pensar um pouquinho hoje, ainda dentro daquele assunto dos nossos inimigos. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder do pecado e o poder da cruz sobre o pecado. E sabe qual é a ideia? A gente vai meditar um pouquinho em alguns textos bem interessantes e esses assuntos têm bastante base bíblica para a gente conversar. Mas o que eu quero nessa manhã ou nesse momento em que você está fazendo o seu devocional é que você tenha uma conscientização do poder do pecado sobre alguém. As consequências e a influência, né, são muito grandes. O prejuízo é tremendo. E a ideia é despertar você para ir contra o pecado, para se posicionar contra o pecado. Existe sim um jeito disso acontecer. Há vitória para quem quer vencer o pecado. Jesus disse lá nos evangelhos que aquele que peca, ele é escravo do pecado. Então é uma questão de senhorio. Se nós entregamos a vida para Jesus, se Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, a prática do pecado precisa começar a deixar de acontecer ou ser menos intensa. Nós iremos pecar sempre, sabe por quê? Porque o nosso corpo, a nossa vida, né, o nosso DNA tem lá a características do Adão. Infelizmente. Mas há poder, nós podemos vencer o pecado e diminuir, né? Mudar nossa rotina no que diz respeito à prática do pecado. Olha só que interessante. Quero ler aqui o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 13 até o 15, e você vai ver como é que a Bíblia trata disso, principalmente Paulo, que foi um grande teólogo ali da igreja primitiva, como ele explica essa relação e esse poder que o pecado tem sobre as pessoas. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecado, então já vem a primeira situação. Quem está em pecado está morto, não tem vida, está separado de Deus, não há vida fora de Deus. Então, quem estava em pecado, quem está em pecado, está morto. E na incircuncisão da sua carne, quer dizer, não tinha naquela época que você não tinha aliança com Deus, não tinha nenhum tipo de pacto, nenhum tipo de relação com Deus. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quer dizer, em Cristo, eu que estava morto em pecado e incircunciso, porque não tinha nenhum tipo de aliança com Deus, em Jesus eu vivi. Aleluia! Eu agora vivo por causa do sacrifício de Jesus. E não somente isso, ele, Jesus, perdoou todos os meus pecados, todas as minhas transgressões e cancelou o escrito de dívida. Quer dizer, o pecado caracterizava uma dívida para com Deus. Então, quando alguém peca, ele deve. Quando alguém peca, ele está morto. Quando alguém peca, não há aliança com Deus. Né? A pessoa que vive na prática dessas coisas, ela não tem nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de relação. Principalmente aqueles que estão sem Jesus. Por isso que eu quero dar uma dica muito importante para você. Se você está fazendo o devocional, alguém indicou, né, seu nome está aqui no grupo e você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Diga para o Senhor, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. E procure uma boa igreja perto da sua casa para você aprender mais sobre o Senhor. Então, a Bíblia fala que Jesus cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. A gente não conseguia realizar. Não tem como o homem ser justificado
pela lei, né, por essas ordenanças, somente pela graça de Deus. Ele a removeu, olha só, pregando-a na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu todos os meus pecados, todos os seus pecados, passados, presentes e aqueles que você vai cometer. Ele já pregou todos esses pecados lá na cruz do Calvário. Ele garante perdão e garante um relacionamento pleno com Deus, desde que eu entenda que eu preciso dele. Ninguém vai ter perdão dos pecados por mérito próprio. Ninguém vai ter perdão dos pecados por pagar promessas. Ninguém vai ter perdão dos pecados por boas obras. Dá para entender isso? Que é somente através de Jesus Cristo que a gente consegue se ver livre dos nossos pecados. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus, além de cancelar o meu escrito de dívida, ele mostrou para todo mundo: olha, o Jonatas está perdoado e todas as acusações contra mim, ele está dizendo não há mais nenhuma, e ele ainda mostra isso publicamente para todo mundo. É lógico que aquele sacrifício na cruz, né, foi a consumação do plano de Deus para que todo aquele que crê nessa atitude de Jesus possa ter a vida eterna, possa ter a sua vida restaurada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Agora, é interessante, a gente sabe que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E quando a gente olha para essa questão do pecado, vou dar uma corridinha aqui porque tem muita coisa. Você precisa entender que o pecado só traz prejuízo. O pecado é maldição, ele gera maldição. Deuteronômio 28, não dá tempo de ler os textos, eu quero sugerir que você leia. Fala que se eu obedeço a Deus, eu sou abençoado, e que se eu desobedeço a Deus, eu sou amaldiçoado. Olha, vai prestando atenção. Lá em Gálatas 3,13, Jesus se fez maldito no meu lugar, morrendo na cruz no meu lugar. Porque o pecado traz maldição. O pecado gera morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado também me separa de Deus. Romanos 3,23, né? A Bíblia fala que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Agora, quais as vantagens de eu ir para a cruz, né, para tratar essa questão do pecado? A gente tem bastante texto também que mostra os benefícios da gente poder estar indo até a cruz e sendo restaurado. Romanos capítulo 5, verso 1, fala que quando nós vamos para a cruz, nós temos paz com Deus. Olha que legal. Não vale a pena andar em pecado. O que vale a pena é ir para a cruz. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,19 que nós somos reconciliados. Quer dizer, estávamos destituídos, como fala em Romanos 3,23, mas lá na cruz nós fomos reconciliados. A comunhão voltou a acontecer. Lá em João 3,18, nós somos salvos, né? O pecado, ele nos levava para a morte e para a condenação eterna. Mas em Jesus e através do seu sacrifício, há salvação. E em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, né? A gente vai aprender que a cruz e o sacrifício de Jesus trouxe libertação plena do medo e da morte. Não é maravilhoso? Agora, eu quero ler o último texto com vocês rapidinho. O que eu faço diante dessa situação, sendo um novo convertido, sendo alguém que agora está em Cristo? Como vencer o pecado? Romanos, capítulo 6, verso 11 em diante. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Não deixa isso, é uma decisão tua, tá bom?
Verso 13: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pense sobre isso. Diga não ao pecado. Aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Peça ao Senhor para que te ajude a não pecar mais, né? E que você, toda vez que pecar, corra para a cruz e seja liberto e lavado pelo sangue de Jesus. Bom devocional, bom período de oração. Deus te abençoe.